irmãs que estão comigo nesse exato momento. Estou meio cansado, lógico. Quem trabalha na obra e na vinha não é fácil. E também aquele que pega a mão no arado não pode voltar para trás. Bom, meus irmãos, como prometido, eu estou muito preocupado nesse século vindouro, pois nós estamos numa fase muito difícil, não somente na igreja, mas somente diante da igreja e diante das circunstâncias da terra. Nós estamos vivenciando os últimos dias e nesses últimos dias nós estamos absorvendo alguns preceitos que os homens não estão aguentando mais os prazeres da carne, né? Os homens não estão conseguindo mais suportar tantos desejos da lascívia, da prostituição, da cobiça principalmente, porque hoje as mulheres estão com menos a vulgaridade, né? Menos comportamento cristão, cada dia mais dentro das igrejas e também fora das igrejas, principalmente nas igrejas, né? Satanás entrou dentro das igrejas com a sensualidade e isso está fazendo com que muitas pessoas estão indo para o inferno e estão sendo condenadas pelo próprio Deus, porque Deus jamais vai andar com injustiça e com imoralidade. Nós sabemos que diante dos altos céus tem um Deus zeloso, um Deus poderoso, que sempre vai advertir o homem. Quando o homem chega à presença de Deus, ele sempre tem que se dobrar, porque Deus ele é justo, ele é santo, onipotente, onipresente. Então nós estamos vendo que hoje o mal do século, né, um dos maus dos séculos, que não está aos nossos olhos, mas está escondidas, às escondidas, atrás das portas, é a masturbação. Tem muitos obreiros masturbadores, muitas irmãs da igreja masturbando, pastores masturbando e colocando a mão na tua cabeça na hora do culto. E realmente isso, Deus que me revelou. Foi Deus que me revelou. Então eu posso falar com toda certeza. Então vemos que, você olhando assim, logicamente que o homem não vai falar, eu masturbo, né? E nem tampouco a mulher vai falar isso. Então é um pecado que às vezes você que está me vendo um vídeo, você está tendo essa prática, e você está assim, eu quero aprender sobre isso porque eu quero vencer. Não precisa falar o que você faz, né? Porque é uma coisa delicada, mas eu queria vir aqui ajudar você de alguma forma e trazer assim um respaldo para isso e como evitar isso, né? Porque eu venci, quem conhece meu testemunho, eu fui plenamente um garoto de programa, então eu vivia nas práticas imorais e como eu venci isso tudo, como que foi a minha transformação. É um fato difícil que ninguém mais prega hoje. É difícil falar das partes sexuais, porque o mundo está vindo em carne. Então somente os espirituais para se levantar e falar, vamos fazer um vídeo contra a carne. Porque só os espirituais são contra a carne. Os que são da carne, a Bíblia diz que faz a vontade da carne. Então é difícil você ver uma pessoa espiritual nos dias de hoje falar sobre esse assunto, porque não tem mais. Não existe mais esse assunto das igrejas. As pessoas falam, não, vamos continuar aqui, acabou. Falam sobre tudo, mas não falam sobre esse assunto tão delicado e tão perigoso. A masturbação é tão perigosa como homicídio. A masturbação é tão perigosa como heresia. A masturbação é tão perigosa como qualquer outro tipo de pecado. E é isso que nós não estamos vendo mais. E tem muita gente indo para o inferno por causa disso. E é um fato bíblico que não devemos fechar nossos olhos e falar, tá tudo bem, isso é coisa da carne, eu pequei ali, depois peço perdão. Não, nós não podemos. O nosso inimigo na terra chama-se pecado. O nosso inimigo na terra chama-se carne, né? Então, nós estamos vivenciando assim, o homem espiritual. A Bíblia nunca massageou o homem para fazer os efeitos da carne. Paulo diz, mortificai vossos membros terrenos, que é a prostituição. Olha só, como que Paulo já estava falando, se você viver em carne, você vai se prostituir, filho, não tem como não. Mortificai vossos membros terrenos, que é a prostituição. Então olha só, ele falou que é a prostituição. Se você não mortificar, já está prostituindo. Então olha como é perigoso, né? E realmente não é fácil. Muitos crentes vão ir para o inferno. Vocês não acreditam? O dia que vocês morrerem, vocês vão ver. O diabo vai vir buscar a tua alma. Prazer carnal bate contra a ética bíblica com a ética espiritual. Quem semeia na carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no espírito ceifará a vida eterna.
Semear a carne é você ajudar com que ela cresça. Você está semeando, você está jogando semente para que ela cresça. Semear é jogar semente. Você vai ceifar, você vai colher sujeira, corrupção. E aí, corrupção, a Bíblia diz, né, que Deus é incorruptível. E nós temos que se parecer com Deus. Mas, pessoal, Deus é santo, mas é pecador. Sim, mas por isso que Jesus veio. Para nos livrar de todo mal e o seu sangue nos purificar de todo pecado. Para que cada dia mais aparecemos com Ele. Né? Seja santo como eu sou santo. Aquele que diz estar com Ele tem que andar como Ele andou. Jesus não andou masturbando, Jesus não andou lascívio, nada disso. Em espírito o mestre andou na terra. Por isso que Ele veio em verbo. O verbo se fez carne, em palavra, em carne. Para mostrar para nós que é possível vencer a carne e é possível vencer os seus desejos. Amém? Bom, então vamos começar, né? É um assunto importante, é por isso que eu louvo a Deus por esse canal que tem me ajudado muito. Eu sou um dos inscritos desse canal. Acho que eu recebo, né, muito ensino bom daqui, porque não é eu que prego, eu sou o primeiro a ver um vídeo meu quando eu estou pregando, porque Deus me usa muito e eu fico fora de mim. Então eu queria que vocês aí, né, no estudo, tivesse parcialidade quanto isso. Amém? Se vocês querem saber onde a Bíblia fala sobre masturbação, que é quase a mesma coisa, vamos lá então. Gênesis capítulo 38, versículo 9. Vou esperar vocês abrirem. Gênesis capítulo 38, versículo de número 9. Quem acompanha comigo aí a Bíblia, pode pegar a Bíblia aí. É um assunto delicado, que para falar sobre o assunto a pessoa tem que estar muito bem capacitada pelo Espírito Santo. Então não estou me gloriando aqui não, mas é muito difícil alguém ensinar sobre isso, porque é delicadíssimo. Vamos lá, como assim eu fiz um vídeo, vocês sabem, sobre relações sexuais e falei explicitamente, porque não tem ninguém mais criança nessa terra. Hoje uma criança de 10 anos ouve funk e rebola até embaixo. Então nós sabemos que ouve só o que não presta. Então a gente não vai aqui dar volta em contexto e texto, não. Se você não quiser, vai sair daqui palavras pesadas aos seus olhos. Os olhos de Deus não é porque você comete. Então, por favor, saia do vídeo, se exclua agora. Pega, se tiver um filho aí, uma criança, uma jovem que você não acha que é de acordo ela ouvir, por favor, retira aí. Já estou avisando antes, para depois não falar, o vídeo foi imoral. Não, estou te avisando antes, para que você veja. Hoje uma bebezinha está dançando funk. Né? Realmente não é mais novidade para ninguém sobre as atitudes sexuais. Vamos lá. 38, 9. Está a descrição. Onã, porém, sabia que a descendência não seria dele, de modo que sempre que deitava com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência ao seu irmão. O que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Morreu. Deus exilou, porque além do seu egoísmo, né, porque se você pegar o contexto, aqui está falando da história de Judá e Tamar, né, tinha falecido, né, que era seu irmão, e aí ele foi, e como era na lei do Velho Testamento, se eu morresse, meu irmão podia casar com a minha esposa, era uma necessidade isso da lei. Então Onã, ele foi cumprir a lei, e ali, né, vimos que ele recusou a dar descendentes, né, e Deus se irou de uma forma terrível. Por quê? Porque jogou sêmen, ou seja, masturbou, mesma coisa. Ele teve a relação, na hora de ejacular dentro da mulher, ele tirava para fora o pênis, e ali o teu pênis ejaculava fora do útero. Por isso que é pecado laqueadura, camisinha, tudo. Isso é pecado, Deus não anda com esse tipo de coisa. Ide por multiplicar-vos, descendência. A Bíblia diz, a alegria está no filho dos filhos, ou seja, no meu neto. Então eu tenho que ter descendente. Então nós vamos ver que Ian Rodrigues, eu estou fazendo esse vídeo
pela sua dica, tá bom? Então você tá aí, presta bem atenção, não fica conversando. Então é como a gente faz o vídeo para a pessoa fica conversando no comentário. Fica pedindo, senhor, fala, a gente tá fazendo, vocês ficam conversando. Então, Onã, né, ele fez um ato pecaminoso perante os olhos de Deus. Onã, ele fez um ato tão terrível, tão injusto, né, que Deus ele queria colocar ali a semente, né, no útero daquela mulher, e aqui Deus queria, quem sabe, através dessa descendência, Deus ia usar alguém, como fez com a Bíblia de Sara e Abraão, né, usou Isaac, Jacó, e hoje se torna Israel. Então Deus ele tem os seus trabalhos. Hoje, como se diz, por exemplo, eu não posso evitar filhos, porque olha, saiu o meu filho chamado Abner. E se Deus já sabe, porque a Bíblia diz, ó, eu te conheço, antes de você formasse, eu sou, e eu já te conhecia. Então Deus fala assim, eu vou amanhã colocar através do Júlio, da Camila, um menino chamado Abner, e eu vou usar essa criança. E Deus planejou e quer usar você, aí você vai lá, impede. E aí? Você, mas quem impede o trabalho de Deus? Nós podemos não somente pedir, como retroceder. Através da rebeldia de Jonas, Nínive ficou 3 dias em pecado. Então, se Deus está mandando você fazer, vai atrasar o processo. Ele põe outro no seu lugar, mas vai atrasar. Então, o projeto de Deus, né, é um mal hoje que está na geração corrupta e perversa. Hoje, nós estamos numa geração perversa e corrupta. Vamos lá, vou voltar a falar. Perversa e corrupta. Então os homens preferem massagear o pecado e a verdade ela está querendo ser ofuscada. Eu aqui nesse canal vocês não vão ouvir verdade ofuscada. Infelizmente não vai. Aos seus olhos, infelizmente, mas felizmente para nós e para Deus, porque a verdade sempre vai ser dita. Daqui uns dias vão liberar adultério, já estão liberando muitas coisas, como pintar cabelo, sendo cabelo fala não pode deixar nem branco nem preto, colocando brinco e as outras coisas, mas vamos ao que interessa. Então, se você for ver agora no Levítico capítulo 15, versículos 16 e 17, lá fala também de sêmen. Levítico capítulo 15, 16 e 17. Mas não fala sobre a questão de derramar. Ao ponto que ele fala que é o fluxo do homem. Se o homem cair, ele chega a falar, dizer que se o fluxo do homem, ele cair esperma na roupa, tem que ser lavar e vai ser imundo até o resto da tarde. Então ele fala todo sobre essa situação de como é o fluxo do homem. O fluxo, a Bíblia relata sobre o sêmen do homem, né? A mulher ela não se coloca fluxo. A mulher ela solta dentro do seu organismo para com o pênis, ela solta uma lubrificação. É totalmente diferente. O que dá a geração de filhos vem através do homem. Por que através do homem? Porque Deus fez o homem primeiro e agora, excessivamente, do homem sai a sua descendência. Agora, vamos em que interessa. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 3, já fala sobre imoralidade. Aonde a masturbação ela ocorre na condenação. No Novo Testamento, né, ele já não dá mais uma prática simples sobre a questão de sêmen. Ele já dá a prática mais forte e bate com muito mais vigor sobre a questão da condenação. A Bíblia ela começa, se você olhar no Novo Testamento, como é tremendo, lembro de livro de Efésios, de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, 6 e 19 também. Então ele está falando agora sobre projetos. O projeto que a carne leva e o projeto que o Espírito leva. Então hoje, agora, nesse exato momento, no Novo Testamento, o que o livro de João mais bateu, que o livro de João mais interferiu, foi luz e trevas. Então, o que acontece numa situação dessa? Ele acontece que no livro de João ele começa a discernir o que é de Deus e discernir o que é de trevas. Então, nós estamos vendo, meus irmãos, nós estamos vendo que Deus já começa a ver as atitudes humanas em questão de obras carnais e obras espirituais. E a masturbação não está na obra carnal e não espiritual, né? Uma coisa é certa, o problema do ser humano hoje é assim, fala assim, mas Deus perdoa.
Então é assim, a pessoa continua, quando a pessoa põe isso na cabeça, é o diabo que põe isso na cabeça dela. Que, pastor Júlio? Deus perdoa o diabo? Sim. Porque quando o diabo ele usa o perdão de Deus para pecar, sendo que a Bíblia diz para a gente não continuar no pecado, uma vez que foi salvo, uma vez que foi liberto, nós temos que ir para a santificação, fugindo da aparência do mal, limpando nossas mãos, nossos olhos, nosso jeito de viver, não pecar mais. O velho homem já morreu, Paulo disse, já acabou, o velho homem foi crucificado. Então o que está acontecendo? Esse negócio que Deus perdoa, vai lá e masturba. Vai lá, usa as mãos para masturbar, e aí depois fala, Jesus me perdoa. Daqui a pouco, uma semana, 2 semanas, está lá de novo. Aí, como é gerado tudo isso? Com os prazeres da carne, como eu estava dizendo. João já começa a separar, né, o que é de Deus e o que não é de Deus. Algo que ele fala, quem é de Deus não peca, quem peca é filho do diabo. Por quê? João está falando para parar, gente. Ou serve a Deus, ou se esforça, ou não vai ser condenado. Então, meu irmão, o evangelho que nós estamos ouvindo nos dias de hoje está totalmente fora do que é o céu. É muito mais sério do que nós pensamos ou imaginamos. Eu achei que o evangelho era assim, eu aceitei Jesus, agora eu vou ser perdoado, eu vou pecar porque eu sou falho, né? Hoje a questão da gente massagear nosso pecado, eu sou falho, né? Deus é santo, eu que sou falho, eu sou carne. Então esse negócio de eu sou carne, vai ver o cara tá prostituindo, tá adulterando, tá bebendo, tá falando mal dos outros, eu sou carne. Então ele começa, né? Começar ali, a carne começa a apoderar, os demônios começam a apoderar, levando o evangelho. Então a pessoa, ela começa a viver em 2 mundos. A Bíblia diz, não tem como agradar 2 senhores, ou agrada a luz ou agrada as trevas. Então, infelizmente, há poucos que vão entrar na cidade santa. Por quê? Porque estão massageando alguns pecados aí, já há muito tempo isso estão fazendo, porque os pastores estão ensinando. Você é carne, meu irmão, você cai mesmo, você é carne. Então, de ver ele repreender a pessoa e falar, não peque, é mais fácil falar, né? Que você é carne, que você pecou e tudo bem. Então, é uma realidade que está acontecendo nos dias de hoje, né? Por isso que muitas pessoas vão ser condenadas com Bíblia na mão. Por quê? Porque estão nesses preceitos ilícitos. Não, eu sou carne. Gente, olha como o diabo usa sua carne. Eu sou carne. Eu não sou carne, eu sou espiritual. Eu busco a estatuto de varão perfeito. O meu prêmio, como Paulo diz, vocês correm para uma coroa corruptível, eu corro para uma coroa incorruptível. O que Paulo quis dizer? Eu vou para a estatura de varão perfeito. Eu quero chegar lá, eu quero chegar como ele andava. Então, nós temos que buscar cada dia mais modificar os membros no corpo. Então as pessoas falam, eu sou carne. Quando você fala que você é carne, é o diabo usando tua boca. Fala, tô na carne. É mesmo que você fala, tô na carne. Eu sou carne. Gente, a Bíblia diz, andar em espírito e viver em espírito. E não cumprireis vontade de vossa carne. Então, quando você fala que você é carne, é um erro muito grave, gravíssimo. Isso é sinal que você está sendo enganado pelo sistema religioso, pelo sistema hipócrita que implantaram. Eles não querem colocar a Bíblia como regra de prática e fé e viver ela de uma forma transparente e fanatismo. Tem que ser fanático mesmo. Eu apoio os homens, tem que ser fanático. Porque fanático está toda hora com a Bíblia na mão, está toda hora orando. Ai, quem dera eu ser de fanático. Então vocês que chamam nós de fanático, quem dera que eu fosse. Peço a Deus todo dia para mim ser fanático por ele. Então, mesmo, vamos ao que interessa. A imoralidade sexual, ela está matando, está levando muitas almas para o inferno. Né? São pessoas a cada dia mais que estão indo para a condenação eterna, porque o que acontece? Não é somente o sêmen de Onã que caiu sobre em Gênesis 38, 9. O que nós estamos vendo é coisa muito mais séria que isso. Vamos entrar em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vocês querem a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Eu sou uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa que o Senhor Jesus tem me usado na terra de uma forma transparente. Né? Então eu tenho que ser fanático por Jesus mesmo, fanatismo por Jesus mesmo, tá bom? Porque fanático, meu irmão, é para um lado bom, ó, leva para um lado ótimo. Você vai estar sempre orando, jejuando, buscando, lendo a Bíblia. Vamos entrar então em 2 Pedro capítulo 2, versículo 10, que está escrito assim, ó, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, indolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Olha só, ele está dizendo que as pessoas que estão carnais, elas não têm pudor nenhum, né? Elas não têm
nenhuma, né, dimensão, nenhum temor, as pessoas que são carnais, que levam esse lado de pureza, de blasfemar contra os anjos, de falar mal do Espírito Santo. Eles não têm. Paulo Pedro está falando especialmente os que seguem os desejos impuros da carne. Olha só, a masturbação é da carne ou do Espírito? O que vocês acham? Sim, é da carne. Então, desejos impuros. Isso é um desejo impuro da carne. E aqui está falando em 2 Pedro que você se encaixa no mesmo lugar onde os blasfemadores estão. Ó, despreza a autoridade, insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Tá bom? Olha só o que está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, idosos e todos que amam e praticam mentira. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Imoralidade sexual, masturbação, sexo ilícitos. Onde eu posso jogar imoralidade sexual? Roupa curta. Porque a roupa curta faz com que o homem deseje. Calma que eu vou chegar ainda mais no núcleo da masturbação. Calma, estou dando uma rodeada para a gente chegar no meio do foco. Tá? Estou dando uma rodeada para vocês verem de onde está saindo tudo isso daí. Tá bom? Então, estou dando uma rodeada dentro da Bíblia para vocês verem o núcleo da onde, como evitar a masturbação, como vencer ela. Porque não adianta também eu falar a masturbação é pecado e não dar um remédio para a sua dor. Olha o que está escrito em 5,19 de Gálatas, todos conhecem. Ora, as obras da carne se manifestam em imoralidade sexual, impureza. A masturbação, ela não só leva à imoralidade sexual, como ela leva também com a impureza e a libertinagem, que a Bíblia diz que são obras da carne, em Gálatas capítulo 5, 19 ao 21. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Eu os adverti como antes, já os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Bom, então você que masturba, você que anda com saia curta, você que anda trazendo sensualidade, ciúme, fica brigando com os outros, fica com ódio, com discórdia. Olha, discórdia é obra da carne. Tudo isso essa discórdia que está falando não é reta justiça de Deus não, tá bom? Senão você nunca vai ver o erro, nunca vai poder pregar a Bíblia, não é isso não. Essa discórdia é aquela coisa de dissensões. Eu sou mais que você, você é menos que eu. E leva a soberba. Então aqui estão falando sobre que essas coisas nunca, não herdarão o reino de Deus. Senão aí, se fosse discórdia no lado espiritual, Moisés estaria no inferno. Então quero dizer para vocês o seguinte. Aqui fala sobre essa coisa. A Bíblia ela dá um respaldo no livro de Mateus, Coríntios 6,18, que está dizendo que é para que nós saímos. Vamos lá, vou começar agora, já dei uma rodeada, vamos entrar no cerne da questão, no cerne das mensagens, do que é, o que acontece. Gente, a masturbação é um prazer sexual. Mas aí, pastor Júlio, como a masturbação acontece? A masturbação acontece através de uma falta de vigilância e uma falta de obedecer à palavra de Deus, como diz no livro de Mateus, que onde Jesus começa a advertir sobre a lamparina da sua alma, que são os seus olhos. Ela pode pegar através dos olhos? Pode. Porque os olhos são a luz do corpo. E hoje nós vivemos uma fase tão difícil, que hoje está muito difícil você ver uma mulher santa, vestida adequadamente. Então, o homem que não vive vida de oração, que não vive mortificando os prazeres carnais, que está na Bíblia, orando e jejuando, certamente com seus olhos ele vai cobiçar. E eu já expliquei isso no canal, que é muito interessante, que nós temos 3 vínculos. Primeiro vem o olho. O olho, a Bíblia diz, se o seu olho olhar coisa tenebrosa, todo o seu corpo ficará em trevas. Ou então quando você olha uma mulher, você entra ela, vem um desejo no teu coração, né? E na tua mente maquina o mal, e aí vem para o coração. Do coração, a Bíblia diz que procede a entrada e as saídas da vida. E o que é a entrada e as saídas da vida? Você olhou uma mulher prostituta, você desejou ela, no teu coração vai sair
a ação do corpo. Lembra que eu expliquei, que Deus me revelou, que coração significa corpo em ação? Exatamente. Onde está o teu desejo, ali está o teu coração. A Bíblia diz isso. Então, entrou o desejo pelo olho. Do olho, entrou o desejo no pensamento. Do pensamento desceu para o coração. Do coração vai para a ação do corpo. Ou seja, o homem desejou, entrou na mente dele, ele maquinou, opa, vou sair com aquela mulher, ó, quero catar ela, quero pegar ela. Daqui a pouco ele vai descer no coração e vai falar, opa, vamos ver como que eu vou fazer isso. Daqui a pouco ele está no ato sexual com ela, porque foi tudo um planejamento, mas começou tudo nos olhos. Desceu o pensamento e abriu desenganoso o coração do homem, mais do que todas as coisas. Então, corpo, ação, fazer o pecado, igual realmente fazer o pecado, você está em atividade e correndo para a ação carnal e ilícita. Agora, você vê que realmente não é fácil viver na terra. Realmente não é fácil, os olhos é coisa séria. É uma coisa também que poucos pregam sobre os olhos. Eu já tenho no canal um vídeo sobre os olhos, depois você dá uma conferida lá. Então, a masturbação ela copia da mesma forma. Ela tem dois jeitos de agir. Nos olhos e na mente. Mas aí você vai falar para mim assim, mas pastor Júlio, mas como assim nos olhos e na mente? Agora, como você vai pensar numa coisa que você nunca viu? Aí que é o problema. Os olhos é a lamparina do corpo, né? Então, um dia você viu uma mulher nua, ou irmã, você viu um cara sem camisa, com o peitão para cima, então o que aconteceu? Desejou mal, cobiçou e ficou no teu pensamento. Então tem duas setas aí muito importantes. A primeira é a ação, a segunda é a reação. A ação de cobiça fica no coração do homem, nos pensamentos dele, e aí, né, você... Deixa eu tirar os imorais aqui do vídeo, pera só um minutinho. É um assunto delicado e os imorais já começaram a rodear os carnais, gostam, né? Falou de carne, o canal lota. Quando a gente tá no espírito que ninguém entra aqui, mas falou de carne, todo mundo, eu faço, como que eu faço? Tá aí, vai ser excluído, tá bom? Então, aqui o povo gosta de carne, viu? Eu tô falando um estudo que tem que abordar a carne para mim entrar no espírito. Os carnais, opa, tá cheirando carne lá no canal, hein? Tá falando de masturbação, opa, eu quero entrar. Tem a mulher entrando, que coisa feia, né? Mulher, nunca imaginei que uma mulher ia falar sobre esse assunto tão explicitamente. É o fim dos tempos, é o fim dos tempos. Então, eu nunca pensei, que coisa, a mulher perde valor quando ela fala sobre assuntos que só o homem pode ensinar, por isso que não existe pastora, viu? Imagina uma pastora abordando um caso desse. Seria ridículo, né? Por isso que a Bíblia bate contra pastoras. Então, por isso que ela não pode ensinar. Então, vamos lá. Pega a paulada, vem aqui e vai levar paulada. Nesse canal leva. E na Bíblia. Então, olha só como que é interessante. Existia uma caixa de memória, ou seja, como se fosse um computador. Programou, olhou, programou e ficou na mente. E isso, na mente do homem, aonde ele for, vai ficar guardado. Ele está no chuveiro, tomando banho, né? Ele vai, ou a mulher, ele vai imaginar aquela outra mulher. Aí o diabo já começa a usar aquilo e já começa a falar, olha a irmã da igreja, imagina você com ela. Olha o pastor da igreja, imagina você deitar com aquele pastor. Então Satanás, além de corromper, irmãos, é muito sério, ó, gente, eu não estou dando risada, é muito sério o que eu estou falando, tá bem? Né? É muito sério o que eu estou falando, eu preciso com pessoas santas agora. Isso é realidade, está acontecendo a todo momento, tá bom? É uma verdade, eu estou preocupado com a sua alma e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então eu espero que vocês, com todo amor, recebam o que eu estou falando. É assustador? É assustador, mas é uma verdade, ela não pode ser ofuscada. Então, o que está acontecendo é que tem muitas das pessoas, né, que está indo para a condenação e está entrando dentro desse sistema, está entrando dentro das igrejas. Esse demônio, né, ele está tomando, né, a mente dos homens. E aí ele quer o que? Destruir a igreja. O adultério na igreja começa assim. Quando o pastor sai com uma obreira, a obreira sai com o pastor, derruba o pastor, começa dentro do pensamento do coração. Aí dá uns passos, o diabo cega-se, porque a Bíblia fala que se olhar coisas maus, o teu corpo será todo tenebroso. Aí acabou a luz da pessoa. Aí aquilo já não é mais a obreira, ali é o demônio. Quem está entendendo?
tremenda sabedoria que Deus me deu, né, meu? É por isso que tem muita gente que tem raiva de mim. Tem que ter raiva mesmo. Deus me deu uma sabedoria que não é daqui. Por isso que ele diz, ó, o seu corpo inteiro será tenebroso. Então, se o seu corpo inteiro é tenebroso, todo demônio já tomou seu corpo. Sua mão já é do demônio, teus olhos, teu jeito de viver, já começa a andar, jeito que a pombagira já começa a usar teu corpo. Você está em trevas. Ali já está indo para a morte. A Bíblia já começa a falar, fugir da mulher adúltera, né? Que seus lábios vêm como mel. Então começa o demônio, né? Então já começa o diabo, ele começa fazer já a sua ruaça. O diabo começa já a trabalhar, começa a andar com a pessoa até derrubar, porque ele é trevas, ele quer agora ofuscar a luz. Então, o que acontece? Uma coisa interessante. Vamos voltar lá. Então a mente, ela começa a trabalhar de uma forma muito carnal. Muito carnal. Porque, meus irmãos, se você for analisar bem, né, a masturbação, ela ocorre hoje tanto nas mulheres como nos homens, jovens principalmente. Né? Mas hoje, infelizmente, nós estamos numa época muito difícil, porque no nosso tempo, quem tem 30 anos, como eu tenho, para quem tem mais, antigamente para a gente conhecer o corpo, a gente era inocente. Por quê? Nós que não entramos no berço evangélico, você ia na aula de ciências, e a professora falou que você podia masturbar, que você podia tocar no teu corpo, e ali você pega o demônio começa a usar na escola isso. A gente não tem princípios bíblicos, então a gente não consegue vencer com a verdade, a gente não tem a verdade, e a gente começa na escola, se tocar, né? As mulheres colocam sempre esse dedo maior, né? Para chegar no encaixe maior na vagina, até dar o sistema de prazer. É isso que a gente aprendemos na escola. Então o homem pega as mãos, né? Porque aí o pênis se encaixa numa forma que é onde o pensamento do homem, o corpo dele imagina, a mente imagina que é uma genitália, e ali ele faz o sistema, e ali ele tem o prazer, o ato sexual. E isso a gente aprende na escola erroneamente. Não tem uma dimensão bíblica, né? Ele não tem. Então a gente acaba sendo enganado pelo adversário. E aí a gente, né? Então peraí, somente aqui. Então o que acontece? Nós pegamos e nós vimos que realmente não é fácil. É uma situação difícil porque aí a gente vai contra a Bíblia. Muitas coisas que a gente aprendeu na escola, a gente está indo contra a palavra de Deus, a gente não sabe. Então o inimigo, a Bíblia diz, o príncipe do mundo já está condenado. Então ele coordena tudo, ele coordena as escolas, ele coordena todos os setores da terra. E infelizmente é o fim dos tempos. Infelizmente é o fim dos tempos. Então o vínculo de Satanás é fazer o povo entrar na carne. E realmente aí, né, Deus, ele tem mostrado realmente que né, juiz e punidor de todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que muitos perecem por falta de conhecimento. E nós realmente perecemos muito, de verdade. Então o homem sente o prazer, a mulher sente o prazer e ela acaba até, o corpo já começa a acostumar com aquele vínculo. Aí se torna o prazer carnal e aí você totalmente está fora do espírito. E ali você se perde em muitos deleites. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Então, vamos lá. Olhos e mente. Tem que tomar cuidado. Primeiro com os olhos. Né? E aí agora sua mente está poluída, oração em jejum, leitura da palavra de Deus. E sempre lê livros que falam sobre imorais. Esse é um dos, vamos começar agora a ensinar para vocês como negar a masturbação, né? Como vencê-la. Quando vier o prazer, a tentação de masturbar, o que vocês vão fazer? Se você estiver no banheiro, principalmente elas ocorrem mais, as masturbações ocorrem mais embaixo do chuveiro, dobre o joelho, mesmo, lógico, se você está nu, dobre o joelho, você é mulher, você fecha os teus olhos, porque naquela hora é uma guerra. Satanás falando aqui e Jesus falando no coração. Não faça isso. Não faça isso, não faça isso, não deixe a carne falar. É uma luta muito grande, né? É uma luta muito severa. Dobra o joelho no chuveiro e fala: o sangue de Jesus tem poder. Meu Deus e meu Pai, poderoso Espírito Santo, governa a minha carne, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vivifica a carne.
E o que é vivificar a carne? É combater contra ela. Outra coisa, os olhos, lembra-se, pornografia. Hoje nós estamos vivenciando um tempo tão triste, tão angustiante, tão avassalador, que nós estamos vendo que muitos pastores estão viciados em pornografia no celular. Muitos obreiros, muitas obreiras estão com vício da pornografia. Tem pessoas que casadas e estão ainda, depois do relacionamento, ainda masturbam. Irmãos, nós estamos vendo os demônios tá invadindo a terra, não é brincadeira. O que é pecado, pastor, nós vai falar sempre, o que é Bíblia, a Bíblia condena. E nós não vamos massagear ego de ninguém aqui. Então eu estou aqui para ajudar vocês. Eu sou como Moisés hoje, tirando vocês da falsa mentira, da falsa religião e dos falsos ensinos. E falou, ai, tá tudo bem, é coisa da carne, Deus. É isso que está acontecendo. Né? Hoje em dia é muito fácil trair a esposa, só ligar a câmera do WhatsApp que você vê uma mulher nua ao vivo. Então realmente a tecnologia está chamando também o povo para a rebeldia. Por isso que a Bíblia diz, a ciência e a sabedoria se multiplicará, mas o fim é temer a Deus. Então vocês lutam contra isso na hora da tentação, né? Vão, lutem, jejuam, Bíblia. As pessoas querem sair da masturbação, mas não querem pagar preço, né? Elas não querem matar a vontade da carne. É isso que é o problema. Hoje, você vai sair de casa, você vai ver uma menina de 13 anos, que tem um corpo ainda que ninguém tocou, mas a mostra para todos os homens. Então, hoje, a família não é só o homossexual beijando homem com homem. O que está derrubando a família também, ninguém fala do funk. O funk está derrubando a família. Viu, meu irmãozinho, que você gosta do funk aí? Receba isso daí, você vai ser condenado. Você que gosta de funk, você vai ser condenado. Porque uma menina com short curto está destruindo homens a se masturbarem. Está levando pastores e também muita gente a se masturbar. Porque o funk traz o quê? A imoralidade sexual. E faz os meninos a shortinho curto e rebolar até embaixo. Então é isso que nós estamos vendo. Ou alguém curte funk assim? Não. O diabo usa o corpo. O funk é uma música que usa o corpo. Então nós estamos vendo que realmente as jovens estão indo para o inferno. Os MC estão indo para o inferno. Não tem massagem. É a Bíblia que está te condenando. Morreu, filho. Diabo rasta. Vai embora. Né? Então nós vamos que realmente essa é a Bíblia. Tá bom? Então vocês querem ver. Quer bater de frente com a Bíblia? Então vem bater. Vai de frente. Vamos ver depois da morte quem que vai prosperar. A Bíblia diz que passarás o céu e a terra, mas uma palavra minha não há de passar. Então se morreu, saiu do corpo, inferno, vai queimar com os demônios da pombagira. Sem massagem, sem massagem. Então a imoralidade, né, ela é um vínculo que deve ser saído da tua vida. Porque a carnalidade é algo que vai levar para o inferno. Né? Sim, com toda certeza vai ser condenado. Deus vai condenar. Ele não vai absolver a masturbação, nem a cobiça. Se a Bíblia diz que um dos, né, dos testamentos, um dos motivos de não cobiçar a mulher do teu próximo, quanto mais, meus irmãos, cobiçar qualquer um. Então nós temos que realmente ver que o fim dos tempos está próximo, tá bom? Então a doença da mente, a doença do corpo, da alma e do espírito, mas estamos num remédio, né, que é Jesus, o teu sangue, né, as suas palavras. Nós temos que cumpri-las com toda a veracidade. Filho, filha, você que está nesse pecado, é a hora de lutar. É a hora de não deixar Satanás entrar no teu corpo e fazer o que quer com o teu corpo. A tua mente não pode ser a mente da devassidão, tá bom? Então vamos ler agora um capítulo. Vocês que não estão de acordo, então vocês não estão de acordo com Deus, tá bom? Não é comigo não. Eu sou um mensageiro do Espírito Santo. Se você está falando comigo que eu estou mentindo, no dia do juízo vocês vão ter que prestar conta, porque eu estou dentro da palavra de Deus e eu estou sendo usado pelo Espírito Santo. Vocês não estão... Para de olhar com os olhos carnais esse estudo, hein? Amém? Parem de usar os olhos carnais para esse estudo aqui, tá bom? Senão vocês podem ser condenados também. Isso é blasfêmia. Porque o que eu estou lendo, eu estou dentro da Bíblia, viu, pastor? Estou com a Bíblia na mão aqui, viu? Tá bom? Vamos lá, olha o que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. E como fugir? Parando de olhar, fugindo da aparência do mal. Vocês estão entendendo? Tá bom, meus irmãos? Então, fuja da aparência do mal.
Deus já está falando, fuja. Fuja da aparência do mal. Tem que fugir, já começa a fugir. Porque ela traz o quê? Os olhos trazem o quê? Pensamentos maus. O coração, o corpo, a ação, você sabe disso. Vamos lá. Deixa eu falar. Quem está prestando atenção aqui não está nem aí com o comentário. Daqui a pouco nós bloqueamos esse irmão aí. Fique em paz, a hora que ele aparecer aí, nós bloqueamos. Vocês estão preocupados com o irmão? Estão preocupados aqui. Deixa, os carnais sempre vai existir. Até dentro da sua igreja tem carnais. Até dentro da sua igreja tem. Você não fala nada. E agora no comentário aqui que eu falar, sai, bloqueia. Olha para cá, não olha para lá. Tá bem? Se ele está se doendo é porque está nesse pecado. Olha só, o que 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, está escrito: fuja da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Aqui está falando masturbação, prostituição, peca contra o seu próprio corpo. Vocês estão vendo? Então está pecando contra o seu próprio corpo. Não tem umas pessoas que falam assim, ó, Deus só quer o coração? Quem já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu essa verdade? Isso aqui, Deus só quer seu coração. Alguém? Só uma pessoa que já viu isso? Vai, fala eu participo aí. Então, quem fala isso é porque gosta da carne. Vamos lá. Quando alguém falar isso para você, você fala assim, então vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Você vai falar isso para a pessoa, tá bom? Concorda? Amém? Você vai falar isso, ó. Então todos os pecados que alguém comete é fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Então se Deus só quer o coração, eu posso me prostituir, eu posso masturbar. E aí, como que fica? Explica aí, pastor, você que fala que Deus só quer o coração. Então eu posso então prostituir, porque aqui a Bíblia está falando que o único pecado contra o corpo é a prostituição. E aí, alguém tem a resposta para mim aí? Ai, meu Deus do céu! Que carnalidade nunca vai ser contra o espírito, gente. Nunca vai vencer. Então, se Deus só quer o coração, eu posso prostituir. Porque o pecado da masturbação é contra o corpo. E aí? Guarda esse versículo para você pegar eles, hein? Fala assim para eles, ó. Então eu posso prostituir, né, pastor? Não pode. Não, porque a Bíblia está falando que você só quer o coração, não é? E o pecado prostituição é só contra o corpo. Não é contra o coração. É a Bíblia que fala em 2 Coríntios 6, 8, 18. Então, presta atenção aí. Mateus capítulo 5, versículo 28, está dizendo assim, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Adultério em seu coração. Desejou, já adulterou. Por isso que eu já falei contra a congregação cristã, que fala que quem adultera já é em pecado de morte e está fora da igreja. Você tem certeza que o cooperador nunca olhou para uma mulher e adulterou contra ela? Não na arte física, mas nos olhos? Como você fala uma coisa dessa? Como você fala um negócio desse? Então é complicado isso daí, tá bom? Apocalipse 21:8 está dizendo assim, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Então, os que vão para o inferno, os depravados, os idólatras, né? Todos que amam e cometem a mentira, e também os imorais, né? Então é isso. Nós estamos vendo que realmente os imorais, os incrédulos, todos esses serão para o castigo eterno. Tiago, vai em paz, filho. Você está desbloqueado aqui, você não comenta mais nunca no meu vídeo. Então, é difícil fazer um vídeo com comentário, esqueci de excluir, porque é um ato, uma coisa muito séria. Então vamos ver que continua com sua masturbação rumo ao inferno, Tiago. Se você não quer ouvir a verdade, a minha parte eu estou fazendo.
vai arrumar. Quando estiver no inferno queimando, vai lembrar de mim. Então, vocês veem que a condenação, Deus é muito sério. Ele leva a risca as coisas. A imoralidade sexual, ela fere os preceitos bíblicos. Elas ferem os preceitos espirituais também. Porque quando uma pessoa está na masturbação, ela não consegue crescer espiritualmente. Porque não tem como dois mundos habitar num só corpo. Ou é o mundo espiritual, é o mundo carnal. Então você tem que ser espiritual para você ser usado em dons de revelação. Aliás, tem muita gente trazendo dons de revelação e masturba. Será que é Deus que está revelando? Ou é o diabo enganando? Então nós estamos vendo que realmente nós estamos vendo que a abominação está em todo momento. Né? Então nós estamos vendo que a masturbação, ela está em todo momento. A masturbação, ela é, né, uma prática pecaminosa, porque começa com os desejos do coração, e Jesus agora está advertindo que quem já desejou uma mulher já cometeu. Não precisa nem masturbar. As irmãs também, viu? Aqui não fala só mulher, não. Tem mulher que cobiça também, homem. Então isso daqui já estão indo para a condenação. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então já cometeu adultério com ela, né? Então, em Apocalipse 28, 21, 8, já está falando sobre pureza. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia, ela adverte e pune. E está falando que não pode. Não pode, dentro de um concílio dos santos, você está reunido ali na igreja, né, você está falando sobre... O homem fica falando, então, rapaz, você ensina e cessa já a mensagem. Não pode ficar falando dentro da igreja certas coisas. Olha que a Bíblia fala que nem se nomeia entre vós essas coisas, porque tão impura que elas são. Ó. Entre vós não deve nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Tá vendo? Ó? Fuja, olha só. Gente, os santos, ele está falando os que vão morar no céu, que nem se nomeia isso daí. Gente, pelo amor de Deus, Paulo falou, sai fora, imoralidade sexual, cobiça. Nossa, nem pensa no negócio, vocês estão ficando louco. Vocês estão ficando maluco. Isso daí nem pode ficar no meio da igreja. Olha aqui, ó, Efésios 5:3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. É Bíblia, gente, pelo amor de Deus. É Bíblia. Agora, esse ensino está vindo para os casados e os solteiros, ok? Ok? É isso mesmo? Casados e solteiros. Então vamos lá. Vamos lá, casado e solteiro. Os solteiros, eles estão vivenciando, os solteiros, eles estão vivenciando essa prática com mais frequência. Porque a Bíblia diz em 2 Timóteo, na verdade, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, que está dizendo assim: mas por causa da imoralidade sexual, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então vamos lá. Então está dizendo, bloqueei outro Tiago aí, tá? Excluído. Então está dizendo que o homem, Paulo falou assim, se for tiver aí uma graça aí, fica aí como eu, um dom de Deus, mas é um seguinte, é melhor casar. É melhor casar. Ok, meus irmãos? É melhor casar. Então, tem que casar, para não cair nesse pecado. Porque aí quando tiver vontade, tem um corpo para você, que é o da mulher. Tá bom? Agora, o que Tessalonicenses 4:3 diz? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenhando-se da moralidade sexual. Santificados. A vontade de Deus é que vocês saiam da imoralidade sexual. Então, nós estamos vendo
nós estamos vendo que a imoralidade sexual é algo que Deus abomina. É algo que Deus vai abominar sempre. Né? As pessoas que estão vendo esse vídeo não estão concordando, é que são filhos da rebeldia. Nunca querem chegar ao conhecimento da verdade. A Bíblia fala isso. Vão ouvir a palavra e não vão dar valor. Nunca, porque tem um comichão nos seus ouvidos. Porque o Deus desse século endureceu seus corações. Eles não querem. Eles preferem ficar, eu bato punheta, eu masturbo mesmo, eu fico mesmo e já era e acabou. Vão queimar com dor e sofrimento. Estão participantes da grande ira de Deus e do massacre eterno. Onde a Bíblia diz que Deus pisará no grande tanque da tua ira. Ok? Olha que linda a palavra de Deus aqui. Olha o que está dizendo aqui. Fuja dos desejos malignos da sua juventude. Ou seja, fuja da masturbação na juventude. E siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Gente, quem masturba não tem coração puro. Quem masturba não está com o coração puro para invocar a Deus. Então você não pode ficar, glória a Deus, com a mão cheia de esperma, né? Porque para Deus você está com a mão suja. Né? Exatamente, Deus matou Onã por causa da masturbação. Bem dizendo, foi masturbação. Camisinha, por exemplo, é uma masturbação. Qual a diferença da camisinha e da masturbação? Nenhuma. Por isso que é pecado usar camisinha. Qual a diferença da laqueadura? Nenhuma. Né? Então, estou ouvindo, estou falando as passagens. Os irmãos querem mais passagem ainda? Meu Deus, eu estou falando as passagens. 2 Timóteo 2,22. Fuja dos desejos da mocidade. 2 Timóteo 2,22. Então, quer dizer, fuja dos prazeres malignos. Desejo maligno. Qual que é o desejo maligno? O desejo maligno é isso aí. Impureza sexual, imoralidade sexual. Por isso que hoje os jovens da igreja vai tudo para queimar. O jeito que está hoje a igreja, a juventude, só por Deus. A juventude da Assembleia de Deus, do Belém. Não fala placa de igreja. É verdade, meu irmão. É verdade porque eu era de lá. Eu posso falar, eu era de lá. Então todas as igrejas estão sendo assim. As igrejas estão muito carnal. A juventude está tudo imorais. E não herdarão o reino do céu. O inferno vai lotar. O inferno cabe muita gente. A Bíblia diz que nem saciável. Camisinha é errado por causa disso. Porque camisinha e masturbação é a mesma coisa. Você joga sêmen, aliás, nem no chão. Vai pro lixo, né? Pra descarga, né? E é pior ainda, né? Então, aonde que vem esse problema da masturbação? É um desejo da onde? De Sodoma e Gomorra. Vou te provar. Judas capítulo 1, versículo 7. De modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor entregaram imoralidade a relações sexuais antinaturais. Estando sob o cargo de fogo eterno, eles reservam de exemplo. Então eles servem de exemplo aqui, ó, que vão ser condenados. Judas capítulo 1, versículo 7. Olha que interessante. Olha que interessante. Antinaturais. É natural uma pessoa ter uma laqueadura? É natural uma pessoa usar uma camisinha? Não é natural. Então é antinatural. É natural uma pessoa pegar um pênis de borracha, comprar no sex shops e fazer, né, a sua excitação própria? Antinatural. Então é por causa disso que Sodoma e Gomorra foi condenado. Lê lá. Vai, você acha que eu estou fora da Bíblia? Judas capítulo 1, versículo 7. Se vocês querem pecado, fique. Eu estou pregando o que Deus mandou. Eu quero me salvar. Eu quero ir para o céu. Por isso que eu estou aqui. Né? Por isso tudo na cara tapa aqui. Eu quero ir para o céu. Então, anticoncepcional, claramente que é pecado. Claramente. Então eu estou dando minha cara tapa. Tá bom? Então, Sodoma e Gomorra tinha essas práticas. Quem sabe eles colocavam o dedo na vagina da mulher. Quem sabe a mulher pegava o pênis do marido e masturbava. Você não pode fazer isso com seu esposo. Bom, masturbar o teu esposo, pecado. Masturbar a tua esposa, pecado. Mas os olhos naturais, vão sentir prazer. Não, pecado. Irmãos, não foi lugar de penetrar dedo. Já Deus fez o órgão genital masculino e feminino. É isso daí. Então o Sodoma e Gomorra estava com essas práticas e foi condenado e serve de exemplo. Judas, se vocês não sabem o livro de Judas, é o penúltimo livro da Bíblia. Judas, Apocalipse. Gente, acorda. Judas, antepenúltimo, se não me engano. Mas Judas é um livro bem do Novo Testamento.
E está falando de coisa do passado para dar de exemplo para nós. Vocês estão entendendo? Então é complicado. É complicado. Não quer ter relação sexual? Vai para o jejum por oração. É melhor não pecar contra Deus. Irmãos, estou fazendo a minha parte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu vou dar conta desse ensino no juízo final. Então, a minha parte eu estou fazendo, né? Antepenúltimo, desculpa. Judas é antepenúltimo livro da Bíblia. Então é bem aqui perto do Apocalipse. Já está falando sobre esse pecado. E está falando de coisas de Gênesis. Judas, perto do Apocalipse, falando coisa de Gênesis. Bom? Vamos lá agora relacionado. Vou trazer um versículo relacionado. Em Números 25:1 está dizendo, enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar essa imoralidade sexual com mulheres moabitas, com mulheres estranhas. Então o povo já começou lá em Números. Jeremias fala que por causa da imoralidade sexual, Judá se contaminou. Jeremias capítulo 3, versículo 9. Então, Mateus capítulo 5, 32... Aí vem a questão do divórcio, do adultério, que muitas pessoas interpretam errado, dizendo que se uma mulher traiu por imoralidade sexual, pode casar com outro, jamais. Ele só fala que é pela dureza dos corações, porque uma traição choca o sentimento. Então Deus viu que os corações do homem estavam tão duros de perdoar que permitiu a cara de divórcio. Mas isso aí já tem estudo sobre isso, não precisa falar. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 20... está dizendo, ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo que se ele abstém de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangeiros e do sangue. Então, olha, para você ter uma ideia, como que a imoralidade sexual também coloca sobre esse número. Bom? Então, a imoralidade sexual, a Bíblia, ela sempre aborda. Imoralidade sexual, por quê? Porque o homem ama ter relação sexual. A mulher ama também. Então, realmente, é uma prática que leva à condenação, porque o caminho é estreito demais. Por isso que eu falo para vocês que nem com todo mundo que vai subir. Mas, pastor Júlio, eu fui para o médico colocou laqueadura a mim e falou que se eu não colocasse, eu ia morrer. Como que fica uma situação dessa? Aí, meus irmãos, aí entrei na Bíblia. Vamos para a Bíblia também. A Bíblia diz que Deus constitui magistrados sobre toda a terra, Ele constitui. Então Deus constituiu a medicina. Então aí se o médico achou por bem, não é pecado, porque ele responde pela autoridade que Deus o deu. Então isso é uma coisa que você não pode condenar. O médico pôs porque viu a necessidade. Maravilha. Se a gente está doente, a gente tem uma medicina, a gente tem recurso médico. Estou aqui com o dente, tem que colocar um aparelho. Eu tenho que ir na onde? No odonto. Eu tenho que agora orar, ai Deus vai me dar um aparelho e tem o dente amanhã, está tudo certinho? Não, tem a medicina e isso... O médico viu que era bom, ótimo, tá tudo certinho, foi justo o juízo. Agora você tocar e colocar uma laqueadura porque você quer, aí é muita veracidade, fatos impuros. Você não quer ter filho, então não transa. Mas eu gosto de transar, tá na carne. Mas eu tô na carne, então vai pro espírito, jejum e oração. Mas meu marido não quer, aí entra em Coríntios. Se o marido vai ser assim, amor, eu sou crente, você não é. Se você não consiste coabitar comigo dessa forma, largue-o. Olha como o evangelho é... Se eu começar a pregar o evangelho para vocês de verdade, na questão de casamento, vocês vai um monte de família se separar. Gente, o evangelho é muito sério. É estreito. Paulo manda largar. Quer que eu leia a Bíblia? Ninguém está sob jugo humano. Ninguém. Aí é estreita, imagina você olhar para o teu marido ou Deus? Deus, marido ou Deus? Imagina um negócio desse. Se não está concebindo, se ele está consentindo e ficar com a esposa, tudo bem, então vai ser assim, vai ser bem. Mas meu irmão, esse canal estreita mesmo. Aqui é lugar de estreitar, tá bom? É a Bíblia que fala isso. O único jeito que Paulo fala para largar, mas nunca vai casar de novo. E aí, como que fica? Quer ir pro céu? Ai, meu Deus do céu. Quer ir pro céu? Meus irmãos, o caso é sério. Amai a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento.
Aquele que deixa pai, filho, mãe, o que seja, irmão, por amor de mim, ganhará 100 vezes aqui e ainda a vida eterna. Vocês estão achando que é brincadeira? Vocês estão achando que todo mundo vai para o céu? Não é nem para dar risada, é para chorar, né? Porque ninguém ensina, mas é verdade, infelizmente. 1 Coríntios 6,18 já falei sobre o corpo. Então, as obras da carne são manifestas em imoralidade sexual. Então não adianta, pode chorar, pode gritar. A imoralidade sexual é o que Deus vai condenar para sempre. Então vocês precisam sair desse sentido, mas como evitar? Oração, jejum, parar de olhar aquilo que não faz bem para o teu corpo. Ali você vai conseguir parar com um ato sexual ilícito, tá bom? E se considere, se você hoje é um casal de pastores, irmãs que estão me vendo, que tem muitos pastores que me vê, pastor, você não pode usar camisinha. Irmão, você não pode evitar filhos, tá bom? Se Deus der 20, ele cuida dos 20. Quem abre a madre e fecha a madre é Deus. Ana tinha relação. Com certeza, Ana, com sua relação com o esposo, ele não jogava sêmen no chão. Ele queria ter o filho, mas ela não podia ter o filho. Porque ela pediu permissão a Deus de ter o filho. É Deus que dá filhos. Né? Bem-aventurada a mulher que dá filhos. A Bíblia diz que dá luz a filhos. Né? Então a Bíblia diz que a mulher dê filhos. A Bíblia diz no Novo Testamento que a mulher dê filhos. Então toma cuidado, né, com esse pecado que está levando multidões para o inferno a todo momento. Estão caindo pessoas agora nesse exato momento pegando fogo e os demônios estão babando pela sua alma. Tá bom? Cada pecado que você comete na carne, você manda o espírito para fora de si e você chega a ser mais próximo do inferno e da morte eterna. Tome cuidado, salvação é coisa séria, por isso que a Bíblia está aqui, ela não veio de bobeira, a Bíblia veio porque quer que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver, tá bom? É um vício, dá para vencer o pessoal? Dá. Já recebi muitos e-mails de pessoas que já venceram, né? A masturbação, ela é possível vencê-la. Espero que tenham gostado do estudo. Gostaram? Gostaram do estudo? Alguém gostou? Poxa, que pena. Eu pensei que todo mundo ia gostar. Que bom que vocês gostaram. Então eu espero que esteja, né, um ensino hoje muito profundo, muito também autêntico. Então, tá com esse problema? Oração, jejum, leitura de Bíblia. Sempre pega a Bíblia de moralidade sexual. Pega na internet, põe lá versículos que falam de moralidade sexual e vai ali, vê aquele versículo e grava ele. Quando tiver o problema da masturbação, esse versículo vai vir na tua mente. Pum! Aí você fala, ó, glória a Deus, eu não vou fazer a vontade de Deus. É melhor agradar a Deus do que nós mesmos. Jesus disse, aborrece a si mesmo. Aborrece mesmo, negue a si mesmo. Negar a si mesmo é negar suas paixões. Negar a si mesmo é negar a sua própria vontade e continuar numa vida santa e irrepreensível até a volta do Senhor, porque esse mundo será condenado, o príncipe do mundo já está condenado e todos que amam segundo a vontade do mundo e da carne serão condenados. Então, passei na Bíblia, dei a passagem de Onã em 38:9 e eu espero que vocês tenham aprendido mais uma forma. Foi muito lindo esse ensino, realmente. Foi um ensino muito forte. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque Satanás tentou várias formas de você sair, mas você chegou. E então, não adianta eu orar aqui por vocês, fazer aqui orar agora ao vivo, porque isso é uma coisa individual. Pastor nenhum vai orar, Deus livre da masturbação. Isso não existe oração para isso, tá bom? Isso aí é individual, isso aí é o homem analisar ele mesmo, tá bom? Tem coisa, por isso que a Bíblia fala, né? Tem coisa que a gente nem peça que ore, porque é oração de tolo. Bom, não adianta eu falar, Senhor, muda o cabelo dessa mulher, ela não gosta do loiro, põe ela de preto. Como? Deus que deu, então cada um é individual, tem coisas que não são lícitas. A gente fica orando, fica pedindo, então cada um está com a sua dimensão com Deus, cada um tem que fazer o seu esforço. Imagina se toda hora o pastor Júlio queria levar vocês para o céu, tudo que eu fizer aqui acontecesse, meu Deus do céu. Então, eu costumo apagar vídeos, vocês precisam sempre ver os vídeos, eu costumo apagar. Tem também agora sobre moralidade sexual no vídeo, o irmão Abimael também, Deus quebra as correntes, deu mais visualizações no canal dele do que no meu, sobre relações sexuais.
são obras do diabo que estão fazendo em quatro paredes e realmente está levando muitas pessoas para o inferno e para a condenação eterna. Tá bom? Então, que vocês fiquem nesse pensamento, que vocês fiquem, né, nessa graça, nesse amor, tá bom? E eu espero que vocês possam levar a sério, a risca e, né, continue. E você que chegou aqui, peço ajuda para a obra de Deus, manda e-mail JC dos Santos, vai lá, peça a conta da igreja lá que está precisando os irmãos abrir essa verdade em muitos países, muito Brasil, tem muitas almas para se salvar porque foram enganadas. Então nós precisamos da ajuda dos mantedores da obra, ajude a obra, a santidade e arrependimento, que é uma igreja que está destruindo o inferno através dessa verdade. Estou ensinando todos os meus obreiros como que devem ensinar as pessoas e eles acompanham meu canal para cada dia se aprimorar e ensinar também. Nós precisamos matar esses prazeres carnais e se levantar o Espírito. Amém? Andar em Espírito e viver em Espírito para agradar ao Senhor Jesus. Né? Jesus ama quem anda em Espírito e que não cumpre as vontades da carne. Então não estou mais devendo para vocês esse vídeo, um vídeo polêmico, mas que vocês não venham citar prazer nos vossos corpos. Se você tem o esposo, espera ele chegar do trabalho, procura ele, tá? E vai lá, tenha relação com ele, o esposo também. Não vai pensando que aquela mulher lá, aquela vizinha ali, ai, que você fica cobiçando a vizinha. Não, isso é ilusão da tua cabeça, porque depois que você ejacula na vizinha, no motel, você vai sair triste. O que eu fui fazer? Trair minha esposa. A carne engana e o adultério chega. Então, o adultério, a carne é enganosa. Quando você masturba, você fica até triste, falando, meu Deus, estava tão gostoso, olha como que é ruim, porque a carne é mentirosa. Os prazeres da carne é mentirosa, tá bom? Então não trai teu esposo, seja fiel a ele, tá bom? Não trai tua esposa, seja fiel a ela, não cobiça ninguém. Quando vê uma mulher sensual, fecha os olhos e fala, o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Eu sou um servo do céu, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. E todo dia brigando contra você mesmo. Paulo diz, todo dia somos entregados à morte. Então todo dia é uma luta. É você lutando contra o teu corpo. Não é fácil. Por isso que entrar no céu são poucos. Ah, mas é a graça que salvo, né? Não, meu irmão. Então permanecer para a graça, permanecer em pecado para que a graça abunde? De forma nenhuma. Tá bom? Então fica aí jogando sêmen no chão, fazendo coisas ilícitas, e nem tão pouco masturbando, e nem tão pouco desejando ninguém. Né? Estar com desejo com uma mulher ou com um homem, se você é amiga do seu trabalho, pouca conversa com ela, vai repreendendo e olha só nos olhos dela, não fica olhando o corpo da mulher, nem você olhando o corpo do homem, viu, irmã? Olha nos olhos para conversar, tá bom? E olha nos olhos e vai repreendendo. Imagina, você vai sair desse corpo, você que está me chamando para entrar nesse corpo. Eu vou falar uma coisa aqui, vai virar polêmica, eu vou falar. Posso? Vou falar. Sabe por que existe a doutrina que o Espírito Santo dá quando é a saia? O que acontece? Tem muitas crentes que têm a pombagira, que é um demônio sexual que atrai homem. Tem muitas missionárias que têm a pombagira. O que acontece? Quando uma mulher de Deus ela passa perto dos homens, os homens mexem com ela, é porque ela está com a pombagira no corpo. Uma mulher de oração, ela pode passar onde for. Ela passa, todo mundo fala, abaixa a cabeça e fala, ali é uma serva de Deus. Então toda mulher que é cantada, você tem a pombagira, filha. Você precisa orar. Porque o que está chamando a atenção não é você, é um espírito no teu corpo. Por isso que muitas mulheres ela gostam de colocar, encantar com vermelho, com rosa, combinaçãozinha, sandalinha rosa, arquinho, tudo rosinho. Então é a pombagira. Agora a pessoa que está liberta, o Espírito Santo anda nela. E quem vai cobiçar o Espírito Santo? Alguém consegue cobiçar o Espírito Santo? De forma nenhuma, ele não é sensual. Então todas as mulheres sensuais da igreja têm a pombagira, tá bom? Então a mulher de Deus que ora a oração, o diabo não assobia para ela, de forma nenhuma. Ninguém bate frente. O tráfico passa, o tráfico abaixa a cabeça e ainda pede oração. Agora passa perto do tráfico, os caras... Crentinha, hein? Ô irmãzinha, vou lá visitar a igreja, hein? Entenderam? Então, infelizmente, aí, para sua surpresa,
você tem a pombagira. É um demônio, tá bom? Se vocês quiserem discordar, minha parte estou fazendo, tá bom? Então para de usar saia curta, dando brecha para pombagira, mostra as coxas dentro da igreja e aí faz os irmãos masturbarem, né? Então você está levando ao inferno dentro da igreja. Deus abençoe, fico na paz, espero que tenha gostado. Olha, eu tenho uma coisa que está me deixando fazer ensino, Por que eu não estou dando muito ensino? Porque ó, as pessoas não comentam nos ensinos, as pessoas não dão joinha no ensino e nem compartilham em redes sociais. Eu não quero que vocês fiquem no Facebook também, saia de Facebook. Se quiser fazer uma página só, já era, mas não fique conversando com ninguém porque está levando um monte de pastor a se prostituir, obreiros a sair com outra mulher, enfim. Aí fica aquele mensaje Então, ninguém dá joia, ninguém comenta nada. Então, pra mim, estou evitando um pouco o ensino porque estou vendo que vocês não estão gostando. Se vocês derem bastante joinha, olha lá, olha quanto joinha é pouco, vocês esquecem, todo vídeo meu vocês têm que dar joia. Vocês dão pouco joia, comenta pouco, e eu coloco assim, eles não estão gostando. Então, é por isso que eu estou fazendo, tá bom? Então, daqui a pouco, uns 5 minutos, o vídeo vai estar aí para vocês comentar sobre a questão. Então, que Deus abençoe, espero que tenha ajudado vocês essa manhã. Tenham ajudado, gente? Ou tá meio chato? Vocês querem sair do canal? Aí depois vocês vão para outro canal, inscrito no outro canal, o cara ensina errado lá. Aí por isso que eu falei para vocês, fica um canal só para vocês não entrarem em contradições. Tá bom? Tá bom? Por isso que eu tô falando. Fica num canal só. Tá bom? Fica em vários canais, vocês vão se perder. Tá bom? Beijo no coração, né? Que o Espírito Santo possa abençoar vocês e ajudar vocês a vencer isso daí. É possível vencer, viu, irmão? Tá masturbando, a irmã que tá masturbando. E eu espero que vocês consigam chegar lá, né, com Deus, com sinceridade na frente do juízo, né, no dia do julgamento, que vai chegar o julgamento. Logo, logo vocês vão receber uma carta de intimação aí, o julgamento de Deus. E a carta de intimação é no ouvido, tá? Barulho da trombeta. Essa é a carta de intimação. O fórum vai ser aberto e todos nós vamos prestar conta que fizemos intermédio do corpo, ou bem ou mal. A Bíblia diz que quem destrui o corpo, Deus o destruirá ali também. Então não corrompe o corpo e infelizmente muitos vão ser condenados porque não obedeceu a palavra da verdade e isso é muito triste. Tá bom? Que Deus abençoe, espero que vocês sejam salvos e um dia que vocês morrerem, porque muitos inscritos meus já morreram, já partiram, né? Mas graças a Deus eu ensinei eles a verdade e eles estão com o Pai, com o céu, e eu ensinei eles a verdade e muitos inscritos já faleceram, né? E logo logo amanhã pode ser você amanhã pode falecer, amanhã o diabo pode pedir a tua alma, e aí Deus fala, vem buscar. Quando a morte vem buscar, Deus fala, você tirou, agora é minha. É mais ou menos por aí que acontece. Quem mata não é Deus, tá bom? É o pecado. O salário do pecado, ele é a morte. Então toma cuidado, muitas vezes, que muitos demônios estão enganando muitas pessoas, tá bom? Então, sejam justificados pela fé em Cristo e pelas ordenanças do nosso Deus, né? Nós temos um Deus no céu, precisamos segui-los de todo o nosso coração, amá-lo. Ele quer que ame Ele. E para amar, tem que cumprir seus mandamentos. João, capítulo 13, está dizendo assim, ó, quem me ama, Marcos capítulo 13, né? Quem me ama, guarda os meus mandamentos, né? E se guardar os mandamentos, o Pai o amará. Então, se você não guarda o mandamento, você não ama Deus, tá bom? Então, saia a carne, fuja do pecado carnal e da imoralidade sexual e da desobediência, da impureza, tá bom? Pega a tua esposa, chega para ela, pede perdão, se você pensou em outra mulher, beija ela, fala, esse aqui é meu corpo, estou aqui no meu corpo, você que é solteiro, ore a Deus, para Deus preparar um casamento para você, Deus vai preparar porque Ele é bom, Deus é bom. Deus é bom para mim! Oh, glória! Aleluia, Jesus! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Beijo no coração. Fico na paz de Jesus. Saia da condenação eterna enquanto é tempo. Fugir, mortificar os vossos membros terrenos, que é a prostituição. Fico feliz de vir ficar com vocês. Obrigado por estar comigo. Me tolerar essa chatice. Vocês me acham chato?
Não, fala a verdade, meu irmão. Não é porque vocês gostam do ensino que vocês vão achar legal. Você pode falar, você pode falar a verdade. Desculpa eu ser um pouquinho chato, mas eu... Sim, olha lá, tem uma pessoa que falou assim. Ah, me perdoa, eu tento ser o mais agradável possível. Às vezes eu não concordo, eu não consigo agradar a todos, né? Mas olha que gostoso, a gente está nesse ensino e estamos sentindo a presença de Deus. Um ensino carnal, como vocês, um ensino carnal consegue sentir a presença de Deus? Eu duvido se você consegue. Não, mas nesse você consegue. Olha a presença de Deus, ó, sinta. Olha que gostoso. Ó, no ensino carnal, sentindo a presença de Deus. Isso é muito bom, tem que ser Deus no negócio. Para nós, no ensino carnal como esse, uma carnalidade tão terrível, falar de masturbação, pênis, vagina, e Deus aqui em nós, tá vendo? Ele está conosco, né? Então, olha só que lindo. Deus está conosco, porque é espiritual, né? É muito espiritual. Então, olha a presença de Deus, olha como está forte. Eu não estou conseguindo nem desligar o vídeo. Está muito forte a presença de Deus. Está muito forte. Quem está sentindo a presença de Deus, diga graças a Deus. Então está muito forte, muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. Né? Então, o Senhor está conosco, viu, meus irmãos? Está conosco. O Deus de Jacó é o nosso auxílio. E Ele é fiel, poderoso para nos salvar e nos purificar de toda injustiça. Então, tem perdão para você, tá bom? Tem perdão para a tua vida, tem perdão para o teu lar. E vamos voltar, vamos fazer o possível aí para agradar o Senhor. Vamos lutar. O céu é tomado a força. Isso a Bíblia diz. Pastores covardes não ensinam mais a verdade. Mas eu estou aqui para ensinar para vocês. E estou fazendo a minha parte. Se eu morrer, amanhã sair do corpo, oh glória! Oh, Jesus, está tudo aqui, ó. Os ensinos. Dá uma olhada, deve estar certo aí. Ah, Jesus, olha, está certo aqui. Está certo. Tá certo. Por que ele vai falar? Tá certo? Porque eu oro antes. Eu orei antes de estar fazendo esse ensino. Eu não vou abrindo aqui. É porque tá errado. Eu não olho no meu ver, eu tenho que olhar no ver bíblico. Eu não posso olhar no meu ver, eu tenho que olhar no ver bíblico. Aí o Espírito Santo começa a manipular e fazer o estudo. Beijo. De toda a alma, coração, corpo, tudo. Nós te amamos e espero que vocês possam estar sendo edificados. Compartilhe esse vídeo, dá like e comentem. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus e que essa noite, esse dia, amanhã, enfim, pode ser glorioso para você. Fuja da imoralidade sexual. Fujam urgentemente. Fujam do funk que traz a imoralidade, a impureza sexual. Fujam das músicas ilícitas, de tudo que é de Satanás está levando vocês para a prostituição. E que se nem nomeia entre nós esse caso, porque tão severo é diante de Deus. Amém? Deus não só quer o coração. Romanos 12. Todo corpo, alma e espírito seja plenamente santo e irrepreensível até a volta do Senhor. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma e do teu espírito e tenho certeza, nem MC quer vinho, ninguém. Fica no mundo aí atrás de MC, você vai ver onde você parar. Deus abençoe, comentem e dá like. 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 Vocês acham que tinha travado o vídeo, né? Quem achou? Quem achou? Quem achou? Paz do Senhor é Jesus. Travou não, não travou não. Deus abençoe, fico na paz. E vamos lá, vamos vencendo aí, luta após luta e vamos para o céu de glória. Fica na paz, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.